desde o início do chamado Brasil colonial, na primeira metade do século XVI até o final do século XIX, a escravidão dos negros foi a força principal para o funcionamento da engrenagem econômica do Brasil. A escravização dos africanos foi principalmente motivada pelos lucros gerados com o tráfico negreiro entre a África e a América. As estimativas sobre o total de escravos trazidos para a América, especialmente para o Brasil, variam muito. O número exato provavelmente jamais será conhecido. Para todo o continente americano, as estimativas dos diversos analistas variam entre 10 e 20 milhões de escravos, entre os séculos XVI e XIX. Só no Brasil, o historiador Herbert Klein estima que cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram para serem escravizados, entre 1531 e 1855. No Brasil colônia, a maioria da população vivia no campo, trabalhando em propriedades rurais ligadas à produção agrícola e à pecuária. Dessa forma, o trabalho escravo era amplamente utilizado pelos grandes proprietários de terras e a serviço da própria elite brasileira da época. A escravidão estava presente na atividade de produção de gêneros alimentícios, como arroz, feijão, milho, mandioca, entre outros. Os negros também foram muito utilizados para o trabalho nos canaviais, que por muito tempo foi a principal atividade econômica da colônia portuguesa na América. No século XVIII, a economia brasileira passou por um processo de diversificação, e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o que fez crescer a necessidade de mão de obra. Assim, o trabalho escravo também teve sua importância econômica no período do ciclo do ouro, em que os escravos eram usados para o trabalho na mineração aurífera. No século XIX, já no Brasil independente, a importação de escravos africanos foi ainda mais intensa do que nos séculos anteriores e destinava-se a abastecer principalmente as lavouras de café, que se expandia pelo sudeste do país. Os escravos brasileiros não ficaram passivos à sua condição. Analisando as formas de resistência empregadas pelos cativos, especialistas recentes mostram que os africanos reagiram à escravidão na medida de suas possibilidades, ora promovendo uma luta aberta contra o sistema, ora até mesmo se adaptando a certas condições, mas propondo formas de minimizar seus aspectos mais perversos mediante negociações com os senhores. O maior símbolo dessa resistência foi o Quilombo dos Palmares. Quilombo é o que eram chamados os grupos de resistência formados por escravos fugidos. Situava-se na região dos Palmares, que na época pertencia ao estado de Pernambuco. Apesar das várias expedições militares organizadas para destruí-lo, o Quilombo resistiu por 65 anos, de 1629 a 1694. Segundo o governador da capitania de Pernambuco, do período, tinha aproximadamente 20 mil habitantes. Esse número provavelmente era menor. Acredita-se que tenha sido aumentado pelo governador para justificar o fracasso das primeiras expedições militares enviadas contra o Quilombo. O primeiro líder a se destacar em Palmares foi Ganga Zumba, que governou o Quilombo de 1656 a 1678. Pressionado pelos ataques frequentes dos colonos, Zumba firmou com o governador de Pernambuco um acordo de paz que previa liberdade para os negros nascidos em Palmares, com a condição de serem devolvidos aos colonos os escravos recém-chegados ao Quilombo. Zumbi, sobrinho de Ganga Zumba, não concordou com essa condição e liderou um grupo que se opôs ao acordo. Zumba acabou destituído e assassinado, e Zumbi passou a liderar Palmares, comandando a luta contra vários ataques dos brancos. Depois de várias batalhas resistentes contra o governo de Pernambuco, o Quilombo foi destruído e sua população, massacrada em 1694. Os quilombolas não tinham armas nem munição suficiente, mas ainda assim resistiram bravamente. Zumbi conseguiu escapar ao cerco, mas foi preso e morto em 1695, após muitas perseguições. Cortaram-lhe a cabeça, que foi exposta em praça pública em Recife. A memória de Zumbi permaneceu viva como símbolo da resistência negra à violência da escravidão. O dia de sua morte, dia 20 de novembro, é lembrado atualmente como o Dia da Consciência Negra. O processo de libertação e o fim da escravidão negra no Brasil não foi algo que ocorreu do dia para a noite. Pelo contrário, aconteceu de forma lenta e gradual.
O desafio de tentar mudar a mentalidade escravista e se contrapor à elite econômica escravocrata, que tinha forte influência na política brasileira, foi tão grande que esse processo durou mais de 50 anos. Essa conquista abalou de tal forma a política e economia brasileira que corroeu os pilares da monarquia brasileira, cujo seu fim ocorreu pouco mais de um ano depois da lei que aboliu de vez a escravidão no país. O processo de abolição se deu da seguinte forma: os abolicionistas buscaram seus fundamentos nos ideais iluministas do século XVIII e entre os intelectuais ingleses e norte-americanos, que tinham como principal lema de luta a ideia de liberdade e direitos humanos difundida após a Revolução Francesa de 1789, e a independência dos Estados Unidos em 1776. A Inglaterra, como maior potência dos séculos XVIII e XIX, foi a responsável por pressionar o Brasil a abolir a escravidão. O movimento abolicionista inglês surgiu a partir do ano de 1787 com líderes religiosos, que formavam comitês buscando pressionar, por meio de diversas petições, o parlamento britânico. Em 1807 foi extinto o tráfico de escravos na Inglaterra. E em 1833 a escravidão foi abolida, no território britânico. O interesse inglês em abolir a escravidão também se deve ao fato de que, como precursor da Revolução Industrial, o fim do tráfico e da escravidão estimularia o investimento do capital em outras áreas e aqueceria o mercado mundial com novos consumidores. Aqui no Brasil, no período regencial, em 7 de novembro de 1831 foi promulgada a Lei Feijó, que proibia o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Como consequência, houve a redução do comércio nos primeiros anos. Entretanto, ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, pois o comércio transatlântico de escravizados não foi efetivamente extinto, tendo retornado com força anos depois. Em março de 1845, esgotou-se o prazo do último tratado assinado entre o Brasil e o Reino Unido, e o governo britânico decretou, em agosto, o Ato Bill-Aberdeen. O ato dava, ao almirantado britânico, o direito de aprisionar navios negreiros, mesmo em águas territoriais brasileiras, e julgar seus comandantes. Por meio do ato, os capitães britânicos receberam poderes de atracarem navios brasileiros, em alto mar e verificar se transportavam escravos. Caso o fizessem, deveriam se desfazer da carga, devolvendo os escravos à África ou transferi-la para os navios ingleses. Cedendo às pressões, Dom Pedro II deu um passo importante. Seu gabinete elaborou um projeto de lei, apresentado ao parlamento pelo ministro da Justiça Eusébio de Queiroz, que adotava medidas eficazes para a extinção do tráfico. Conhecida por Lei Eusébio de Queiroz, proibia a entrada de escravos na costa brasileira. Em 1871, o gabinete de Visconde do Rio Branco promulgou a primeira lei abolicionista, a Lei do Ventre Livre, que considerava livre todos os filhos de escravos nascidos a partir da sua data. Na prática, os escravocratas mantiveram as crianças nas suas propriedades, os tratando como se fossem escravos. Por outro lado, a Lei Rio Branco teve o mérito de expor as mazelas da escravidão na imprensa e em atos públicos. Ceará e Amazonas libertaram seus escravos em 1885. A decisão do Ceará aumentou a pressão da opinião pública sobre as autoridades imperiais. Em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários, nascida de um projeto do deputado baiano Rui Barbosa. Essa lei libertou todos os escravos com mais de 60 anos, mediante compensações financeiras aos seus proprietários mais pobres, para que ajudassem esses ex-escravos. Porém, essa parte da lei jamais foi cumprida e os proprietários de escravos jamais foram indenizados. Os escravos que estavam com idade entre 60 e 65 anos deveriam prestar serviços por 3 anos aos seus senhores, e após os 65 anos de idade seriam libertos. Infelizmente, mais uma vez, na prática essa lei não trouxe muitos benefícios, uma vez que poucos escravos chegavam a esta idade, e os que chegavam já estavam sem condições de garantir seu sustento. Mas foi finalmente no dia 13 de maio de 1888, que a escravidão foi abolida oficialmente pela Lei Áurea, sancionada pela princesa Isabel, regente do Império, pois Dom Pedro II, seu pai, estava de viagem, sendo o Brasil o último país a abolir a escravidão no continente americano, mas não o último do mundo.